Enganam-se a si mesmos os que pensam que nossa suprema bondade e infinita sabedoria teriam deixado o homem apenas com os benefícios da redenção, sem ressuscitá-lo ao estado original que o criamos, disse Jesus a Luísa Picarreta, em nome da Santíssima Trindade. Os escritos de Luísa Picarreta são únicos na história da Igreja e nos explicam com grande clareza o estado original do homem, como ele foi criado por Deus. É uma questão de fé divina que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram criados em estado de santidade e que esta realidade está contida no depósito da fé. No entanto, este estado original nunca foi suficientemente e adequadamente entendido ou explicado até nossos tempos. No século XVI, os padres dogmáticos do Concílio de Trento declararam que não conheciam o estado original de Adão e Eva, mas concordaram que eles possuíam a graça santificante e lhes foi prometida a imortalidade. Se permanecessem fiéis a Deus, que eles tinham o dom da integridade, e provavelmente infundiu neles o conhecimento e alguns outros dons sobrenaturais. A Igreja sempre entendeu que toda a humanidade foi ferida pelo pecado de Adão, pecado original, e que o céu estava fechado para a humanidade, até que o Redentor prometido viesse reabrir o céu para a raça humana. A Igreja também entendeu que as doutrinas da verdade dadas à Igreja, contidas nas Escrituras, no Novo Testamento e na tradição, estão sujeitas a desenvolvimento em seu entendimento, sob a influência do Espírito Santo, que ilumina as mentes dos papas, conselhos de bispos, teólogos, místicos e outros. Então, agora temos a mais maravilhosa iluminação sobre a finalidade divina na criação, o estado original do homem, a finalidade primordial da redenção, o significado autêntico da oração do Senhor e a maneira e o tempo de seu cumprimento. Os escritos de Luísa Picarreta, que Jesus dá o glorioso título O Reino do Fiat no meio das criaturas, livro do céu. A chamada à criatura para retornar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criada por Deus. É o imenso presente para a Igreja, de imensurável valor, porque suas explicações lançam luz sobre os grandes mistérios contidos no depósito da fé, que nunca antes foram suficientemente e adequadamente compreendidos. Essas explicações divinas fornecem o conhecimento e a compreensão que permitem que as almas cooperem com a ação da divina vontade para retornar ao estado original do homem e todas as manifestações deste estado, para retornar à finalidade da criação e assim permitir que a redenção tenha seu efeito no reino do tempo. Vamos agora discutir a razão pela qual nosso Senhor não revelou o reino da sua vontade quando ele veio à terra. Jesus disse a Luísa, porque ele não falou sobre o reino de sua vontade ou fez saber quando ele estava na terra. Ele disse a ela que queria testar criaturas. Ele queria dar-lhes coisas mais baixas do que foi dado ao homem na criação. Ele queria dar às pessoas remédios e outras coisas boas para curá-las e ajudá-las devido à doença que haviam herdado do pecado original de Adão. O homem era saudável espiritual e corporalmente no princípio antes do pecado e poderia viver feliz no reino da divina vontade. Mas quando
quando Adão perdeu este estado original de saúde e felicidade, retirando-se da divina vontade para fazer sua própria vontade. Ele adoeceu e passou essa herança ruim para a raça humana. Então, Jesus veio como médico divino para ver se a humanidade aceitaria seus remédios e remédios para essa condição caída. E depois de o homem ter sido testado dessa maneira, Jesus o teria surpreendido, trazendo à luz o mistério oculto de sua vontade, contido em sua oração ao Pai, que sua vontade viesse à terra, para que pudesse ser feita como no céu, onde todos são perfeitamente saudáveis e felizes. Jesus também apontou para Luísa, e quando ele veio do céu para a terra, as pessoas eram muito analfabetas sobre as coisas do céu. Se ele quisesse falar sobre a divina vontade e sobreviver nela, eles não teriam sido capazes de entendê-la. Assim, no livro do céu, aprendemos que Jesus começou a sofrer desde o primeiro instante de sua encarnação no ventre de Maria, e que depois de seu nascimento, ele passou os primeiros 30 anos de sua vida oculta, reparando a perda do dom da divina vontade, que fora dado a Adão, e fez tudo o que era necessário para a restauração do dom da divina vontade à humanidade. Então, nos últimos 3 anos de sua vida, ele concentrou-se na redenção, pregando o evangelho da redenção, sofrendo e morrendo na cruz. E com sua ressurreição, ele plantou as sementes da ressurreição dos corpos dos seres humanos. No último dia, no fim dos tempos, pouco antes de sua mais dolorosa paixão e morte, ele organizou todos os atos de sua vida ao seu redor e orou ao Pai Celestial que o seu reino viesse, isto é, que o reino da divina vontade fosse devolvido à humanidade em algum momento futuro. Este foi o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, que Jesus ensinou aos apóstolos e eles a nós. Com isso, Jesus nos mostra que Deus não mudou seu propósito para o homem de viver na vontade divina, como foi planejado na criação, e que o que Deus começou, ele terminará. Caso contrário, ele não estaria agindo de maneira digna e apropriada a Deus. Os santos imitaram a vida exterior de Jesus, conforme divulgada nos evangelhos. Alguns faziam isso da maneira mais excelente, mas não conheciam quase nada da vida interior de Jesus, o que sua alma estava fazendo unida à sua divindade. A igreja sabia que Jesus tinha uma vida interior, mas não como isso se desenrolava dentro dele. Mas chegou o momento de as almas iniciarem a imitação da vida interior de Jesus, e ele tornou esse mistério conhecido e explicado no livro do céu. Texto retirado do site divinavontade.com.br, segundo Fiat, a redenção